E quando a gente para pra pensar nessas restrições, né, fora do direito, é uma coisa muito doida, né? A gente pensar que é tanta burocracia para viajar com extrato de planta. Eu não vejo nenhuma justificativa racional da ótica de saúde pública, da ótica econômica que possa justificar uma proibição em pleno 2025, senão a lógica do preconceito. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidroga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anita Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Se você curte genética de qualidade, tem que conhecer a Flora Urbana, guardiã online das genéticas mais respeitadas do mundo e referência quando o assunto é autocultivo. No site da Flora, você encontra uma seleção de respeito com as maiores marcas do mundo, como a DNA Genetics, Greenhouse, Dutch Passion, Sweet Seeds, Reaper, Fast Buds, BSF, Old School e 6 Pés. E essas são apenas algumas delas. É muita marca boa reunida em um só lugar. E o melhor é que a Flora está sempre se atualizando, fechando novas parcerias e ampliando o portfólio para quem busca variedade, potência e confiança na hora de plantar. A Flora Urbana, que já é gigante no setor, também está presente em feiras, promove eventos, rodas de conversas, palestras e leva a sua identidade cheia de atitude para todo canto, fortalecendo a cultura canábica com muito estilo e informação. Entra lá no site para conferir. florourbana420.com.br. O link está na descrição do episódio. Flora Urbana, o autocultivo é o caminho. No verão passado, os argentinos invadiram as praias brasileiras, coisa que sempre aconteceu, mas dessa vez eles trouxeram de casa o seu próprio remédio. E isso só foi possível graças à parceria entre advogados argentinos e brasileiros, e entre eles o Nathan Dueck, que é o meu convidado de hoje no episódio 77 do Cannabis Hoje Pode. Ele nos conta os detalhes dessa história e explica em que casos os brasileiros também podem viajar com cannabis dentro e fora do país. Espero que vocês gostem do episódio. Tá rolando um fenômeno novo no mundo da cannabis, que é o de viajar com a sua própria medicina dentro do próprio país ou também em viagens para o exterior. E quem vai explicar isso pra gente é o meu convidado de hoje, o advogado Nathan Dueck. Nathan, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Olá, bom dia, Anita. Muito obrigado aí pelo convite. Também agradecer aí a todo mundo que está ouvindo a gente. É sempre um prazer estar falando aí com você, que é uma referência aí do jornalismo da nossa área. E esse fenômeno foi uma coisa extremamente interessante, que ele não é, apesar dele não ser novo, né, ele se intensificou agora, né, a gente sabe que alguns advogados aí mais graduados, da velha guarda mesmo, que a gente chama faixa preta da cannabis, já fizeram esse tipo de ação, mas ela começou principalmente por uma questão macroeconômica do turismo, né, especialmente para os argentinos. Nós estávamos indo muito para lá, agora ficou caro para a gente, para eles está caro lá e está barato aqui. Interessantíssimo você trazer isso do turismo, né? Porque, de fato, foi uma onda da economia da Argentina que impulsionou isso, né? Então, não é que a cannabis sozinha cria um fenômeno, mas ali vão se juntando os fenômenos. Só que antes de entrar em tudo isso, Nathan, eu queria
saber um pouco mais da sua trajetória na cannabis, né? Entender como é que foi que você chegou até aqui. Eu sei que você é advogado criminalista, mas queria conhecer mais a fundo a sua história. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu me formei na UERJ, mas eu sempre gostei muito da área criminal e sempre soube que o que eu queria fazer era criminal. Assim, sempre achei todo o resto do direito extremamente chato. E gostava muito de estudar criminologia, sociologia do direito. E estagiei muito com isso, né? Eu fiz um ano na época de estágio na Defensoria do Estado, um ano na Defensoria Pública da União. E esse assunto das drogas sempre me chamou muita atenção porque ele é o grosso do sistema prisional e eu sempre achei muito interessante porque eu sempre achava a melhor defesa do mundo achar que aquela pessoa não deveria estar presa por estar portando uma quantidade de droga. Simplesmente pelo raciocínio mais simples que existia de um estudante de direito do primeiro período. Ele fala, pô, por que as pessoas deviam estar presas por isso, né? E no final da faculdade, comecei a estagiar no escritório criminal daqui do Rio, pegava todo tipo de caso, mas muitos desses casos, assim, de grandes operações, que saem em jornal, tudo mais. Lá acabei sendo efetivado, comecei a atuar também como sócio, e gostava de trabalhar, mas eu nunca tive essa vontade de ser um advogado de escritório, que tem toda uma questão, suas regras e tudo mais. E até lá dentro do escritório, o pessoal já sacava que eu tinha muito essa afinidade com esse assunto. Então, toda vez que entrava um caso de droga, já passavam para mim e eles brincavam, chamavam de setor de narcóticos. E aí em 2022, eu já estava um pouco buscando esse movimento. Também estava precisando de um tempo para terminar meu mestrado, porque eu estava fazendo mestrado em Teoria e Filosofia do Direito da UERJ, pesquisando criminologia, sociologia da punição. E aí falei, bom, vou sair, ainda não tinha mais exatamente um plano do que eu ia fazer, estava buscando terminar o mestrado, e aí no mês da saída me procura uma pessoa com um HC de cultivo, né? Isso é um momento antes de não ter aquela jurisprudência consolidada. E aí eu acho que como criminalista, eu acho que todo mundo acha essa pauta muito interessante, mas é uma visão que a gente tem ali quando você é um outsider disso, como uma coisa parecia diferente. O pessoal fala muito assim, exótico, como se fosse uma área muito apartada do direito. Eu falei, olha, isso é muito legal. E eu acho que dá para tentar. O HC eu já fiz. Eu acho que a parte da maconha a gente vai aprender. E aí eu fiz o que toda pessoa que tem algum background, mas não tem exatamente o que fazer, comecei a olhar todos os casos que não estavam em segredo de justiça, que tinham sido concedidos e não eram muitos nessa época, e você começa a compilar os argumentos, né, pegar as coisas, e por alguma coincidência, no meio do trâmite, já tinha dado entrada nesse primeiro caso, e é engraçado como era um amigo de um amigo, na época eu fui muito sincero. Eu falei, olha, nunca fiz, mas se quiser, bora fazer. Ele falou, não, eu sei que você é criminalista brabo, então a gente vai conseguir. Eu falei, então, se você tá confiando, vamos. E aí fizemos, e no meio desse processo acabou saindo toda aquela jurisprudência articulada pela questão da rede de reforma no STJ, e isso acabou gerando uma certa indicação de um para outro. E por acaso, da época do escritório eu lembrava mais ou menos como é que funcionava um pouco publicação, mídia, mas a gente sabe que tem muita mídia paga, essas coisas. E eu pensei, só de doido mesmo, um dia eu pensei assim, vou mandar para o site jurídico X e o site jurídico Y, e eles não vão publicar, porque eu não estou pagando. Só que aí que foi o momento que eu descobri que essa pauta é muito publicável, jornalistas de todas as áreas adoram, porque tudo é muito diferente. Então, desse negócio do conjuro, acabou gerando uma publicação no Globo, que Extra, e foram vários veículos assim grandes. Isso acabou um pouco a autoridade que vai gerando a referência e tudo mais. E é um caminho muito solitário no início, né? Porque você não conhece as pessoas, você não sabe. E aí fui conhecendo grandes advogados, grandes amigos no meio do caminho, que fomos trocando essas ideias, né? E aí acho que foi em 2023 que eu entrei peguei a minha primeira associação de pacientes, sabia que era uma questão extremamente complexa de lidar, mas eu acho que eu não sabia o quão complexa ela poderia ser na época, né? E sempre com aquela honestidade, falando, olha, já acompanhei, sei como é que é, mas vamos lá, assim, isso bem lá no momento super inicial. E que foi esse pessoal da Cannabis que saiu esse primeiro HC coletivo, né, aí do STJ. Mas a gente vê a notícia e não sabe toda o que tem por trás, e a luta, né? Total. Que vem por trás. E aí, ao longo do tempo, hoje em dia, você tem aí uma parceria com outros 2 advogados. Conta um pouco pra gente.
Isso também foi uma parceria que surgiu de forma super orgânica mesmo, com o Cleiton e com o Murilo. A gente já se conhecia assim, um pouco desse contato. A advocacia mesmo da maconha é bastante unida, porque, porque eles se unem para tentar quebrar todos os nossos precedentes. Então, se a gente não tiver uma mínima união de compartilhar umas coisas, conhecimentos, fica difícil. A gente sabe que a advocacia teve um papel importante aí, né, nessa pauta andar. E por a gente ser mais jovem do que a média dos advogados que atuam, eu, o Cleiton e o Murilo, a gente acabou criando uma conexão ali. Acho que foi no evento do ano passado, e aí teve o congresso aqui no Rio. E aí no congresso a gente saiu, bateu papo, e aí começou a desenvolver projetos conjuntos. E aí o primeiro foi a Advocacia Verde, que foi o curso que a gente montou, focado para os novos advogados que querem entrar no mercado e que está tendo um resultado excepcional, assim, de adesão, e a gente tem achado muito legal até criar uma comunidade em que a gente consegue muito ajudar esses advogados e ter esse contato de perto. E enquanto esse projeto estava rolando, o Murilo e o Cleiton chegaram quase que simultaneamente, falando, olha, tá vindo essa possibilidade aqui, escritório argentino, querendo fazer... no momento não era nem parceria, era assim, tem um caso. Aí eu falei, legal, vamos fazer o caso. E aí fizemos, o primeiro caso foi o do Juan Palomino mesmo. Não, pera, então eu quero organizar aqui pra gente não se perder. Claro. O primeiro caso que vocês ficaram sabendo era do Juan Palomino, né? O que nós soubemos, assim, de mídia, a gente sabe que tem um de 2017, mas teve um daquele Piero Libman no ano passado. Sim, na Expo. Exatamente. E aí o primeiro que veio pra gente foi o do próprio Juan Palomino, e fizemos, só que ele tinha uma diferença para os outros casos que tinham sido concedidos, que eram todos envolviam aeroportos. Então as pessoas tinham uma passagem para mostrar onde elas iam estar chegando. Só que no caso era uma fronteira terrestre. Então acho que a primeira coisa que a gente teve que descobrir foi por onde você vai cruzar a fronteira. Aí eu claro. falei, então me mostra o caminho, faz o caminho do Google Maps para eu apresentar para o juiz. E aí fizemos lá, mostramos... E aí, a segundo ponto é depois você descobre a fronteira, você tem que descobrir qual é a vara federal lá. E aí fizemos, e como é uma coisa um pouco diferente, né? Eu acho que tudo que envolve maconha já tem um não de cara das autoridades, a gente sabe, né? Tem muito preconceito. E porque é uma coisa diferente, a gente falou, não, você tem que parar e despachar isso para explicar, né? Porque tem várias questões. A gente tem muitas questões jurídicas, mas é o que a gente sempre fala. Na maconha, o que convence mesmo é a questão fática, razoável. Mostrar e falar, olha, essa pessoa não tem outra forma de entrar aqui porque não tem uma via legal para fazer isso. E é assim, né? Desde o final do ano passado e durante todo o verão, os argentinos estão invadindo a nossa praia e dessa vez trazendo de casa a sua própria maconha, a exemplo do Juan Palomino, né? Então conta pra gente assim mais sobre esse movimento num todo, né? Teve a chegada do Juan, mas depois assim, vieram vários outros casos, né? O que tá acontecendo? E aí volta também naquela história do contexto econômico dos argentinos, né? Que é também super interessante observar. Total. E aí, quando saiu o primeiro HC dessa leva nosso, que foi o do Juan, ele puxou uma reunião com a gente e falou, olha, tá todo mundo me perguntando como é que é isso, a gente precisa fechar uma parceria para atender esses casos. Eu falei, não, vamos atender, legal. E uma coisa que eu lembro que da reunião estávamos na hora eu e o Murilo, a gente falou, a gente só precisa deixar claro que, assim, pareceu fácil porque saiu em 3 dias. Claro. Mas não necessariamente vai ser fácil. É uma demanda judicial e tem os problemas da demanda judicial. Ele falou, não, tranquilo, eu sou advogado e eu entendo isso. Eu falei, não, beleza. Então vamos. E aí a gente começou a ser procurado por várias outras questões diferentes. Fronteira terrestre, fronteira aérea, pessoa que ia chegar para uma determinada localidade, por exemplo, ia chegar em Guarulhos, mas na verdade ia passar férias no Rio Grande do Norte. E ele lidar com todas essas questões de territorialidade. E nesse caso, foi até extremamente interessante, porque eu fiquei discutindo isso, pensando, olha, vamos entrar na fronteira, porque é onde você realmente tem maior chance de ser fiscalizado. E ele usa esse documento para viajar. Só que aí o próprio juiz já percebeu a delicadeza da situação e já deu a possibilidade dele portar em território nacional. Então já antecipou e fez uma questão mais poder tranquila. viajar dentro do Brasil, né? De não ser Exatamente. só, tipo, vamos chegar aqui, vai ser só São Paulo ou só Rio de Janeiro. E aí você falou que foi em 3 dias, mas a média dos outros, qual é? Olha, normalmente esses casos a gente pede uma liminar. E é o que a gente chama de liminar satisfativa, que é praticamente assim, a liminar ela esgota o processo. E se você não der, praticamente não tem nem tempo para você recorrer de forma hábil. Então eu diria que a maioria ela é concedida ali em 3 a 10 dias, porque a Justiça Federal ela é relativamente rápida.
Justiça Federal de Aeroporto também tem uma demanda grande, que eles tocam as coisas rápido. E uma coisa que eu sempre falo quando a gente atua nesses casos é que a Justiça Federal, especialmente a Justiça Federal de Fronteira, ela está acostumada a pegar casos de droga muito grandes. São quilos, assim. Você vê sentenças e acordos na Justiça Federal que fala que 5 quilos de determinada droga é o padrão do tipo, porque é o padrão na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, isso é considerado absurdo. Então isso chama atenção quando vem uma pessoa que tem uma prescrição médica e fala, olha, eu queria entrar com esses 20 graminhas aqui pra minha viagem, sabe? Claro. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é, né? Por exemplo, o argentino lá, algum dos casos que chegou pra você, né? O cara lá na Argentina fala, puta, quero ir pro Brasil com a minha medicina. Como é todo esse processo? Necessariamente precisa contar, né, com um advogado na Argentina e com um advogado no Brasil pra fazer essa tradução, né, de direitos. A rigor, assim, é porque é o que a gente fala, como esses meios acabam sendo muito nichados, às vezes, talvez na Argentina ele não tenha condição de encontrar o advogado daqui do Brasil que vai fazer isso, mas o argentino, ele já tendo encontrado um advogado, em tese ele nem precisaria de um advogado argentino, ele vai trazer a documentação dele, porque lá tem o sistema do Reprocan, né, que é um cadastro administrativo. Obviamente, eles estão tendo esses problemas aí desde que o Milei entrou, não está rolando os novos cadastros, todas essas questões. Mas quando a pessoa já tem um cadastro administrativo, o que a gente precisa é reunir a documentação médica dela. No primeiro momento, a gente pedia que em todos tivesse realmente um laudo, que é o que o judiciário aqui brasileiro está acostumado a ver. Mas a gente começou a perceber que, em muitos casos, o laudo ele vinha junto com o termo de consentimento livre e esclarecido. E quando aquilo ali tinha... É um documento que o médico assina e já faz com o paciente lá na hora. E como aquilo ali já tinha muitas das informações, a gente começou também a usá-las. Como a maioria está em espanhol, a gente começou sem traduzir, para meio que... Se você tiver um pouquinho de boa vontade, você consegue ler e entender tranquilamente. Mas teve um caso, que foi esse de Guarulhos, que era, se eu não me engano, era um feriado a semana toda era feriado, só quarta-feira que era um dia útil e a pessoa chegava no sábado. E aí na quarta ele me solta uma decisão falando, olha, traduzir sob pena de indeferir. A gente saiu correndo, conseguiu uma tradução urgente e deu tudo certo. Então, e realmente o que a gente achou muito interessante, né, é que, via de regra, o Ministério Público Federal, ele não vai ser favorável nos nossos casos, fora raríssimas exceções de procuradores que merecem toda a nossa admiração. E o que a gente achou muito legal foi que lá em Santana do Livramento, nos primeiros casos eles eram contrários. A partir do segundo, eles entenderam a questão e quando supria os requisitos, eles eram favoráveis, né? Muito massa, né, observar essa mudança, assim, até porque é isso, eles estão em contato ali com pessoas, diferentemente de tudo que eles estão acostumados de fronteira, de quilos e traficantes e não sei o que, ali eles estão vendo uma pessoa que quer continuar podendo usar a medicina dela enquanto viaja, né? Então não tem muito como ir contra. E aí, eu queria até entender, né? Que tipo de permissão, porque você falou da Reprocan, que é esse registro dos pacientes e tal. Se a gente for falar de um estrangeiro de outro país, o que esse estrangeiro precisa ter para entrar no Brasil? Ele precisa também ter um tipo de uma Reprocan? Ou ele pode, de repente, não sei, né? Por exemplo, uma pessoa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente compra CBD no posto de gasolina. Então, como é que um americano faria para entrar no Brasil com esse CBD que ele não tem prescrição e não tem nenhum registro certo? Isso é possível? Sem ter o histórico medicinal, hoje eu acho que é praticamente impossível. Eu, inclusive, fui procurado até por uma pessoa com um caso assim essa semana. A pessoa veio morar no Brasil, tá buscando um HC de cultivo, morava em Portugal e tomava CBD há 5 anos. É isso. E eu falei, bom, eu já perguntei, se você morava em Portugal, você provavelmente, lá tem status de suplemento, você não tinha acompanhamento médico. Então, essa pessoa que não tem acompanhamento médico realmente fica difícil porque não tem essa exceção do que a gente chama do uso adulto. Mas quem não tem o cadastro administrativo, isso é uma coisa que é tranquila se você tiver a prescrição médica, especialmente num país, por exemplo, os Estados Unidos não necessariamente vai ter esse cadastro administrativo. Mas a pessoa consegue encontrar um médico que vai fazer o laudo, que vai fazer a prescrição. Exatamente. E eu acho que o argumento que a gente usa, para além das questões de direito à saúde, é um argumento de ordem muito prática. Ou seja, existe uma forma regular de importação, que é a autorização de importação da Anvisa. Digamos, muitos produtos que existem nos Estados Unidos também existem aqui, então ele poderia fazer, mas ele tem um óbice
intransponível. Ele não tem CPF para fazer a autorização de importação da Anvisa. E E aí? não tem essa exceção. Não tem o que fazer. Então o jeito mesmo acaba sendo o habeas corpus. E aí, eu até estava conversando com uma advogada argentina que ela me falou que, apesar de relativamente simples, né, o processo de entrada no Brasil é o mais complicado dos países, né, que ela comparando ali com os países onde a erva está regulada. Porque aqui, né, no Brasil, a gente tem isso por via judicial. É assim mesmo? É complicado entrar no Brasil em relação a outros? Porque, por exemplo, na União Europeia é só um trâmite administrativo e não judicial, né? Em alguns lugares. Eu acho que toda vez que você precisa mover o aparato do judiciário, isso vai envolver uma complicação, e a primeira delas é que, sim, teoricamente a chance é 50-50, né? Você não sabe se você vai conseguir. Então, ao mesmo tempo que eu acho que tem essa dificuldade, né, por ser parte do aparato judicial, a gente tentou... O Murilo chegou semana passada com uma demanda que, olha, eu tenho um paciente que quer fazer o caminho contrário. Vamos para a Argentina. Dá para fazer? E aí chamamos o Juan. Ele falou, olha, hoje isso está muito difícil, porque eles não estão aprovando a Reprocan, não existe Reprocan para estrangeiro e não tem uma jurisprudência consolidada no sentido de cabimento de habeas corpus nesse caso lá. Olha só! E a gente até ficou brincando, falou, mas não tem jeito? Não dá para dar um jeito? Olha, hoje eu acho muito difícil. Cadê a reciprocidade? Cadê a Exatamente. reciprocidade diplomática, gente? Ô, Natan, depois a gente vai voltar para esse assunto, depois do intervalo, mas agora eu queria entender assim, porque esse é um fenômeno que você até explicou que aconteceu graças à parceria, né, dos advogados brasileiros e argentinos que deixaram ali a rivalidade do futebol e se uniram lindamente. Eu super feliz, tenho minhas raízes argentinas. E aí eu queria saber se existem outras fronteiras dentro da cannabis que você já visualiza uma possibilidade de ser explorada nesse modelo de parceria com advogados de fora. Muito. A gente estava conversando sobre isso, que essa mesma parceria poderia ser tranquilamente replicável em qualquer país, não só da América Latina, mas pensando nos nossos vizinhos, que tem algum tipo de uso medicinal regulado, né? Poderia ser com o Uruguai, o próprio... Não, mas digo assim, outro espaço de atuação jurídico que caberia uma parceria. É mais nesse sentido. Porque, né, é muito Entendi. novo, é um fenômeno que, para mim, é muito interessante de observar, né? Você vê ali uma coisa inédita, uma parceria dentro da cannabis para possibilitar que o paciente entre em outro país. Mas, de repente, tem outro tipo de parceria, não sei se, de repente, atuando ali como advogado dentro das empresas, talvez para fazer essa comunicação entre empresa argentina e Brasil. Tem alguma coisa nesse sentido? Eu penso que na atual regulamentação, assim, hoje, eu acho que não teria, mas eu acho que nessa regulamentação aí que tá para vir, eu acho que tem muita possibilidade da gente abrir essa possibilidade de conversa mesmo com nossos países vizinhos e tá importando, né, eventualmente matéria-prima, outras coisas, criar. Eu já fui procurado por associações e outros países vizinhos e falaram, não, tem essa possibilidade de exportar para o Brasil? Hoje não, mas segura aí que talvez em breve tenha. Então eu acho que a próxima fronteira tá por aí, essa intermediação, e que a gente sabe que existe um pouco... Eles evitam, né, muito mais para situações excepcionais, mas a gente sabe que existe, por exemplo, uma parceria, cooperação entre as associações daqui do Brasil, e quem sabe isso não poderia virar uma rede internacional, né, delas. Com certeza, queremos ver isso, Natan. Então, gente, agora a gente vai para o intervalinho, mas fica aqui que daqui a pouco a gente está de volta. O Cannabis Hoje, agora, está também no YouTube. Isso mesmo, nós vamos expandir a abrangência do nosso conteúdo com vídeos inéditos e exclusivos para o canal, mas antes eu quero saber, o que vocês querem ver por lá? Qual tipo de conteúdo interessa? Conta pra mim aqui nos comentários ou manda lá no e-mail cannabishoje@gmail.com e aproveita e já se inscreve por lá para não perder nenhum vídeo. Estamos de volta com Natan Dweck, advogado especialista em cannabis que tem ajudado estrangeiros a entrar no Brasil com a sua própria medicina. E, Natan, o mais louco para mim é o fato de que os estrangeiros possam entrar no Brasil com flor in natura, que é uma coisa proibida, né, que foi proibida pela Anvisa, aos próprios pacientes brasileiros, né, quando em 2023 a agência desautorizou a importação de flores. Me explica como é que isso é possível e como é possível que essa hipocrisia exista sem que ninguém faça uma denúncia? Que eu acho que ela envolve uma terminologia jurídica que às vezes a gente até
tem uma certa dificuldade de explicar, que é um pouco a diferença entre salvo-conduto para não sofrer consequências penais e autorização. Vou dar o exemplo do plantio, né? A gente tem esse exemplo quando a gente está discutindo a receita de cultivo. Uma coisa seria dar uma autorização para a Anitta cultivar, né? E essa autorização a gente entende que seria o próprio Poder Executivo, União Federal, que poderia dar. Outra coisa é dizer, olha, você pode cultivar, mas você não pode sofrer sanções penais por isso. E eu acho que um exemplo muito claro para a gente entender é a própria questão da importação de sementes no HC de cultivo, que é, quando você pede um HC de cultivo, e aí o paciente ele tem lá essa demanda pela importação de semente, você pede que seja dada a possibilidade de importar semente. Ainda que a gente tenha um entendimento consolidado de que importar sementes de maconha em pequenas quantidades não é crime. Uhum. Mas isso significa que seu paciente sempre vai conseguir importar essas sementes? Não. Por questões que não envolvem criminal, por questões administrativas. Eu vi um exemplo essa semana de sementes retidas pela vigilância agropecuária. E não era porque é maconha. É porque é uma semente exótica entrando no país. Segurança, exato. Segurança fito não sei o que, fitossegurança? Exatamente, fitossanitária mesmo, vigilância agropecuária. Então, esse é um exemplo. E eu acho que a questão da Anvisa vai exatamente por aí. Ou seja, não pode importar. E se você chegar com qualquer possibilidade, chegar pedindo um produto, autorização de importação à Anvisa para importar flor, ela vai te negar. É diferente de você não sofrer sanções penais por portar essa flor. Mas que é paradoxal, né? Assim como é paradoxal a quantidade de gente no Brasil que faz tratamento e que precisa das flores e florescências. Exato. E a gente tem pouquíssimas associações de pacientes que hoje têm essa autorização específica para fornecer e, obviamente, elas ficam sobrecarregadas nessa demanda. Então fica essa questão extremamente controversa mesmo, né? É isso. E aí, a gente falou, né, de estrangeiros entrando no Brasil, mas e os brasileiros, pacientes de cannabis com viagem marcada para o exterior? Qual que é o caminho que o brasileiro tem que seguir para poder viajar para fora com a sua própria medicina? E, mais importante, como que essas pessoas vão saber onde é que elas podem ir, né? Uma coisa é saber, uma coisa é depois entender como fazer isso. Olha, o que eu sempre digo se a gente que é advogado e tem acesso a essas redes, a depender do destino, você já fica perdido na busca, imagina um leigo, né? Assim, eu acho que se você é uma pessoa que precisa dessa, por exemplo, flores na viagem, que é uma coisa que pode ser mais crítica, não tem outro jeito senão contratar um advogado local, porque em muitos países o problema que você vai arrumar pode ser muito grande se você não for pelas vias legais, né? E aí cada país tem mesmo uma via de entrada, né? Por exemplo, a Espanha a gente soube que foi por uma via administrativa, né? Ou quando a gente fala, eu faço tratamento à base de CBD, a gente sabe que é tranquilo levar para a Europa e para os Estados Unidos. Mas também é aquilo, né? Por outro lado, você tem que ter certeza que você está ali com um CBD que está exatamente com o que está especificado na embalagem. Talvez você não tenha essa certeza toda. Então, e quando a gente para pensar nessas restrições, né, fora do direito, é uma coisa muito doida, né? A gente pensar que é tanta burocracia para viajar com extrato de planta. Eu sempre tento trazer um pouco disso, porque às vezes eu acho que no direito a gente fica muito engessado nos conceitos e justificando, e às vezes você vira e fala, é simplesmente uma planta. Claro. Sabe? É apenas isso, né? Mas a viagem internacional acho que é um tema ainda que é muito delicado e específico de cada país, né? Claro. Então, assim, sei lá, eu decidi que eu vou pra... Vamos pensar... Me dá esse exemplo da Espanha, né? A pessoa vai viajar do Brasil para a Espanha e quer levar o medicamento de cannabis. O que ela tem que fazer? Eu iria exatamente por buscar o contato dessa agência administrativa da Espanha que cuida dessa questão. Não sei se tem uma agência para entrada que é diferente da agência que regula os clubes e associações que existem aí. Claro. Eu acho que o caminho seria exatamente aí. E muitas vezes, né, acaba que quando os países têm um caminho legal, muitas vezes os pacientes acabam preferindo não entrar em toda essa burocracia e buscar o caminho legal, né? Mas eu iria muito por essa forma, assim, buscar essa autoridade que tem essa competência e usar toda a documentação medicinal para formular esse tipo de requerimento administrativo, né? Porque eu acho que a gente também...
tem um pouco dessa cultura da judicialização no Brasil, que tem muitos reflexos da cultura jurídica estadunidense, e na cultura jurídica europeia isso não é tanto assim, né? É muito administrativação, regulação. Exato. Isso que eu ia te perguntar, né? Se tem, porque eu não conheço outro exemplo de país que tem, por exemplo, essa via de HC possível como uma opção. Você conhece algum outro ou é realmente Brasil, coisa nossa? Eu não conheço. Eu já vi informações muito esparsas, mas não consegui fontes para confirmar, então eu classificaria mais como um fenômeno brasileiro, uma ideia que saiu mesmo da cabeça, a gente sabe, né, do Emílio e do Ricardo, que é a bazuca para matar o passarinho, né? Total. E o que eu acho curioso é que a ideia inicial deles não foi essa, né, porque até o próprio Emílio, que é um advogado civilista, ele falou, não, a gente tem que entrar com uma ação contra a Anvisa e a União para eles autorizarem. Claro. E aí, com o tempo, essas ações não davam certo, e eles começaram a perceber, o problema não é a União nem a Anvisa batendo na casa das pessoas, o problema é a polícia, né? Por isso que a gente precisa fazer o habeas corpus. E o mais paradoxal é que hoje, em 2025, eu diria que em metade dos habeas corpus que a gente dá entrada, o Ministério Público Federal ou juízes que querem negar, falam que você tinha que entrar com uma ação civil contra a Anvisa, e você fala, cara, pelo amor de Deus, né? E aí, falando nesses números de processos que foram aceitos e tal, não sei se o termo é esse, né? Que ganharam. Nesses casos de estrangeiro entrando no Brasil com maconha, vocês ganharam 100% dos casos? Ou teve alguma recusa? Olha, foi 100%, né? Eu tenho até receio de falar essas coisas, porque parece que você tá garantindo resultado. Não, eu vi você falando 50% de chance lá atrás, eu até perdi esse comentário, mas eu queria falar, não, peraí, gente, 50% na teoria. A prática que a gente tem vivido, obviamente, não dá pra garantir que vai ser sempre assim. Mas, né, vamos falar de dados, e a gente tem um dado de 100% de sims. Que maluco, né? O dado foi 100%, isso aí tranquilo. Mas a gente que é advogado sempre fica muito receoso de falar dessas 100% e tal, porque parece que você está garantindo, claro, né? E aí, óbvio que teoricamente é 50%, mas na prática tem sido 100% mesmo. E aí também acho importante a gente esclarecer que estamos falando também, de certa maneira, de um retrato da sociedade, de uma parcela, que é uma parcela que tem grana, né? Porque não é barato você... um HC pode chegar a custar quanto, Natan? Assim, desses de viagem curtinho. Advogado tem vedação de falar essas coisas publicamente. É verdade. Mas assim, eu posso fazer referência... Diz uma média, sei lá. Fala o que você puder falar. Eu acho que o que dá pra falar é, assim, uma referência, assim, de tabela. Eu acho que uma coisa ali que pode ir de 500 a 1.500 a gente precifica em dólares, né, $1.500. Claro. Tem essa referência, e eu sempre falo, ele acaba dando menos trabalho do que um HC de cultivo, por exemplo. Claro. Porque você, é como se... o principal é aquela liminar ali que e é rapidinho, concedido, né? Pode ser por uma semana, exato, um mês, né? Mas vai ser sempre muito menor, muito menos... complexa do que um HC de cultivo, né? Então a gente também, obviamente, entende que esse valor é referente a uma coisa muito, muito menor mesmo. Um espaço de tempo menor, exatamente. Exato. Porque no HC de cultivo você vai ter todo o trâmite do cultivo, tem o recurso obrigatório, vocês têm que depender da pessoa em segunda instância. Claro. Então... isso também é mais trabalho do advogado e, obviamente, mais caro aí quando é um HC de cultivo. Mas eu acho importante a gente dar essa noção também, né? Porque senão a gente tá falando aqui, que oba-oba, qualquer um pode viajar, as fronteiras estão abertas. Não, tem muito menos hoje em dia uma fronteira, uma dificuldade regulamentar, mas muito mais de dinheiro, né? Da grana que você vai ter que colocar para ter esse direito. Então, eu acho interessante, enquanto jornalista, observar esse fenômeno, né? Porque é um fenômeno novo, é um fenômeno que envolve 2 países, tem muita criatividade aí no meio, né? Porque vocês estão realmente criando, expandindo marcos regulatórios, mas não dá para também não enxergar que é uma questão muito de privilégio ainda. E eu queria saber assim, né? Por exemplo, no Brasil, os argentinos entram com até 40, na verdade eu soube até de um caso que entrou com 50 gramas, porque a pessoa ficou um pouco mais de um mês no Brasil. Só que esses 40 gramas, que são ali os clássicos, é o que a própria Reprocan na Argentina possibilita para eles, né? O que eles deixam ali por mês é isso.
Agora, o brasileiro que vai sair e que não tem, né? Porque não existe isso de, o brasileiro pode ter 40 ou 6 frascos de óleo, tá. Então, como é que é medido, assim, o que o brasileiro pode levar para fora? Primeiro eu tava pensando, eu acho que toda vez que a gente vai analisar o fenômeno da maconha medicinal mesmo no mundo todo, ele acaba por ser um fenômeno, de certa forma, elitizado, né? Porque Sim. quando você não tem um amplo acesso, isso. vira uma questão restrita. Então a gente sabe que o acesso é bastante elitizado aqui no Brasil, a gente tem associações e entidades que tentam democratizar, mas Essa ainda é a é muito realidade. longe. É isso. E eu imagino que na Argentina haja um fenômeno parecido, porque, embora você não precise, até se você pensar, né, o HC de cultivo não vai ser necessariamente uma coisa barata, mas você precisa estar passando por um médico, dar uma entrada no Reprocan, então não vai ser uma coisa tão Totalmente sem simples. custo, E aí, quando a pessoa não tem um cadastro administrativo, né, porque a primeira vez que eu vi uma carteirinha de Reprocan, eu achei uma coisa assim quase do futuro, porque é uma carteirinha, e aí tá escrito assim, 6 plantas ou 40 gramas. Caramba, ou tipo, 30 ml de óleo. Que coisa, né? Tão simples, é só fazer essa carteirinha por uma canetada administrativa. Mas a gente chegou, por exemplo, a fazer casos que a pessoa estava com o Reprocan pendente, né? Explicando toda essa questão. E aí o que a gente fazia, e eu acho que totalmente se aplicaria para um brasileiro, qualquer pessoa em viagem, é pegar exatamente a prescrição que a pessoa tem e multiplicar pelo número de dias da viagem. A gente até brinca que é meio chato porque não dá muita margem para a pessoa estar num dia mais ansioso, passou da dose, enfim, não pode, tem que ficar ali no limite. Mas a gente tenta fazer um pouco essa conta, porque, e é o que eu sempre falo, tudo que envolve maconha, judiciário, vai ter preconceito. Então não vamos complicar, não vou chegar lá pedindo uma quantidade absurda que é incompatível. A gente faz a conta, coloca ali, e o que é interessante é que a gente usa muito a justificativa do próprio precedente da descriminalização do Supremo também, porque o que a gente fala, olha, se tem uma presunção relativa em torno das 40 gramas, e essa pessoa está entrando com 30 ml de óleo, só o óleo já vai dar mais ou menos 30 gramas, mais 20, 30 gramas de flor, a presunção que vocês colocaram é que ele vai ser preso por tráfico. E é isso que dá a necessidade desse habeas corpus preventivo. Então, em certa medida, esse parâmetro ajuda um pouco a gente, né? E outra coisa que a gente pensou também é que esses juízos de fronteira, eles muitas vezes são pequenos, em cidades menores. Então, aquele mesmo magistrado, se ele não conceder e essa pessoa for presa na fronteira, às vezes é ele que vai fazer audiência de custódia, né? Então, ele pensa nesse tipo de coisa na hora de conceder. Redução de danos, né? E do trabalho. Então, de danos no trabalho dele. E, Natan, viajar dentro do Brasil é mais simples? Então, eu sou um paciente de São Paulo e estou indo para Bahia. O que eu tenho que fazer? É mais simples, ao mesmo tempo que cada polícia de cada estado tem suas figuras específicas, né? Então, a gente vê muita coisa diferente acontecendo, policial que saca exigência, mas eu falo muito sobre essa questão. Primeiro, se você importa alguma coisa com autorização da Anvisa, né, tem uma medicação, eu acho que essa é a situação mais safe, assim, de justificar por causa da autorização da Anvisa, tem lá a prescrição médica, tranquilo. A pessoa que faz tratamento por associação, eu já acho que tem um ônus um pouco mais chato, porque muitas vezes os policiais não vão conhecer, e aí o que eu sempre recomendo, que a pessoa ande com a lei da Receita, prescrição, pedir o termo de associado da associação, pedir o termo de consentimento livre esclarecido, pedir as associações, eu entendo que elas têm essa obrigação, pedir a decisão que dá autorização judicial para essa associação funcionar, né? Senão precisa falar, tá, e quem são essas pessoas? E muitas associações não enviam, mas outras entendem essa necessidade, tarjam os dados e mandam, acho essencial. Em geral, assim, pelo menos das minhas experiências, quando você mora no Rio, não tem como você eventualmente não ser parado, em geral os policiais não se importam muito com olhos, assim, nunca pediram para olhar nada, mas eu acho que para resguardar, sempre o ideal é que você peça a associação não pode emitir nota fiscal, mas você pode pedir um recibo para eles, dizendo, olha, comprei isso, por exemplo, se você compra flor de uma determinada associação, acho que é uma coisa interessante, você ter lá um recibo delas falando, olha, nós recebemos tanto para determinado. E, obviamente, sempre levar embalagens originais. Mesmo que não seja a forma mais prática, raramente vai ser a forma mais prática, as embalagens às vezes são grandes, mas ter as embalagens originais, eu acho que é a melhor forma da gente se proteger.
Mas eu acho que isso passa um pouco por um problema que é também da falta de preparo da polícia para lidar com essa realidade, assim. Eu acho que tem um pouco da falta de preparo, tem um pouco realmente da vontade de não saber, mas a gente percebe que tem muito desconhecimento mesmo, sabe? O policial realmente às vezes não sabe, ou ele viu. Tive um caso recente que o policial abordou a pessoa com HC na rua, levou ela para a delegacia porque ela não estava com a receita atualizada de 6 meses, mas isso não estava na decisão. O policial deve ter visto em outra decisão e falou, não, cadê a receita de 6 meses? Então tem cada extremamente perdido. Pra você ver, né, como até ter um HC de cultivo acaba não sendo uma garantia em última instância, mas não é a maior tranquilidade. Tive um caso no ano passado, de um dos meus primeiros clientes de HC, tá com uma quantidade pequena, parado numa blitz, totalmente compatível, só que aí o HC tem a questão da remessa necessária. E eu falar uma coisa jurídica, só para entender o que eu tive que tentar explicar para o PM, que não conseguia entender de forma alguma, que a sentença foi concedida e tem uma remessa necessária, que é o recurso obrigatório em segunda instância. Se a remessa necessária foi desprovida ou negada, significa que a sentença foi mantida. E aí eu falei, não, passa o telefone aí para eu falar com o policial. Aí o policial falou, tá falando aqui que foi desprovida. Eu falei, não é isso. Lê a sentença. E ele me falava, cara, eu não tenho como saber se isso aqui é verdade, eu vou levar ele para a delegacia. E aí nessa hora eu pensei, não tem uma coisa que militar não pode divergir, hierarquia. E a gente sabe que quando sai o habeas corpus, os comandantes das autoridades, das polícias, eles tomam essa notificação da justiça. Eu falei, olha, eu abri lá na hora, eu falei, olha, você não recebeu a comunicação do seu comandante tal que mandou para a ciência da tropa? Ele falou, como assim? Não tem um sistema para saber quem tem salvo-conduto ou não. Óbvio que eu sabia que ele não tinha esse sistema. Eu falei, não, tranquilo. Você não é obrigado a ter esse sistema, mas eu estou te encaminhando aqui o ofício do seu comandante falando para a ciência da tropa e eu imagino que você tem que cumprir a ordem do comandante-geral da PM. Aí ele falou, não, encaminha isso aí. Aí encaminhei pro celular do paciente, ele só me ligou e falou, não, depois daquele documento foi tranquilo. Mas veja só, né? O cara, ele tem um HC de cultivo, teve que ligar pro advogado e se não der certo, estaríamos lá na delegacia vendo essa situação. Gente, com essas histórias maravilhosas de Natan é que a gente vai pros quadros. Bora lá? Claro. Peguei o Natan aqui no gole de água. Bom, Natan, a gente quer conhecer a sua opinião sobre o que seria uma regulação ideal do seu ponto de vista para cannabis. E aí, claro, né, que tem várias maneiras da gente abordar esse assunto, mas eu quero ouvir de você livremente o que você considera importante que tenha no nosso processo de regulamentação. Assim, eu não vejo nenhuma justificativa racional da ótica de saúde pública, da ótica econômica que possa justificar uma proibição em pleno 2025, senão a lógica do preconceito. Eu acho que você não consegue sustentar isso por argumentos lógicos e razoáveis. Então, eu acho que esse caminho tem que ser, sim, o da legalização. Mas eu acho que a América Latina como um todo tem que enfrentar bastante... tem essa problemática recorrente da segurança... Da desigualdade e da segurança pública, são questões sociais fortes, e também de organizações fortes que lidam com o tráfico varejista de droga em grande escala. Então, quando a gente pensa na regulamentação, principalmente da maconha, eu acho que a gente não tem como deixar de abordar essa questão da reparação social e da inclusão desses territórios afetados, né? Quase que uma ideia que, assim, se você não substituir uma região de boca por um dispensário, a boca vai continuar atuando. E tudo que a gente diz como problemas da legalização vão continuar acontecendo, né? Então eu penso muito na ideia de legalização do uso adulto. Não acho que tem que ser irrestrito, eu acho que tem que ter delimitações que tem que ser construídas em conjunto com a sociedade civil, né? E não com um grupo só de empresários para ser aquelas regulamentações que a gente já conhece. Exatamente, que já vão entrar judicializadas. Então, eu penso muito, até em relação à questão de regulação, mas pensando em coisas maiores, eu gosto muito desse tema da criminologia, da sociologia do direito, da segurança pública, e estava até vendo um nome... Como essa questão da legalização das drogas, ela saiu do campo necessariamente crítico da esquerda há muito tempo e ela está indo cada vez mais para outros âmbitos da sociedade, né? Essa semana, por acaso, fui recomendado uma entrevista do Rodrigo Pimentel, que é um cara associado ali à direita, né, policial, de formação, e eu achei muito interessante perguntar para ele assim, propostas para a segurança pública.
E o que ele falou é o que a gente fala muito em criminologia, que muitas delas não passam pelo sistema penal. E uma do que ele falava assim, maconha tem que legalizar e tem que regulamentar. Ele falava dos pods, ele fala, e esse pod está abastecendo toda uma rede. A gente precisa regulamentar essa questão, né, esses vapes aí. Então, acho que isso exemplifica muito. Eu acho que uma legalização, a gente tem que endereçar esse problema da guerra às drogas, da desumanização de territórios, de vidas e toda essa questão, e ver como integrar todas essas pessoas dessas economias paralelas, né? Tem muito exemplo da Califórnia que legalizou, mas quem tinha antecedente criminal não poderia participar da legalização, sabe? Sim. Então, eu acho que... Tem que ser ampla e abrangente. Não, totalmente. E ao mesmo tempo que o nosso atraso, ele é uma vergonha, ele nos dá a chance de refletir sobre o que deu errado, né? Eu sempre falo que nós fomos o último país das Américas a abolir a escravidão, mas a gente não precisa ser o último a abolir a lei do pito do pango. É isso. Natan, então com essas sábias palavras a gente vai pro Cannabis Indica, que é onde a gente quer aqui ouvir uma sugestão de filme, livro, podcast, música, sei lá, pessoa que tem a ver com o universo da cannabis. Quem que você indica? Livro, vou indicar 2, que eu acho extraordinários. O Drogas para Adulto, do Carl Hart. Eu acho que ele é uma leitura mais do que obrigatória para quebrar paradigmas e eu diria que ele é um livro assim, você acha que você tem um pensamento crítico avançado sobre drogas na sociedade? Talvez você não tenha quando você lê esse livro, o primeiro deles. O segundo, e aí já vai para a pessoa que eu queria falar, que é o Flores do Bem, do Siddhartha. Um livro realmente extraordinário, e o Siddhartha é um cara realmente fascinante em todos os aspectos. Acho que não tem como não falar dele. E documentário, eu gostei muito daquele que tem no Netflix, que não é tão diretamente da maconha, que é aquele Uma Grande Viagem Psicodélica. Eu acho que ele tem muita em relação Chama Uma Grande Viagem Psicodélica? Olha, exatamente. Não vi. Onde tá? Na Netflix? Netflix. Bueníssimo. Já deu a dica aqui do dia. Extremamente interessante. E já que tava ouvindo ontem, fascinado, também não tem tanto a ver com a maconha, mas tem um pouco relação. Tava ouvindo aquele podcast da Rádio Escafandro sobre a ciência encantada da Jurema. Fascinado. Sim, com Marcelo Leite, maravilhoso. Tô querendo ler esse livro, não li, mas tá todo mundo falando. Sim, deve estar foda, eu também tô querendo. Então é isso aqui, as dicas todas do Natan, anotaram? Pois agora, segura de novo a caneta e o papel que ele vai passar pra gente o contato dele, Natan. Quem quer te encontrar, te seguir nas redes, pedir um orçamento, enfim, onde é que as pessoas te encontram? O jeito mais simples é no Instagram, @natandueck, ou no próprio e-mail mesmo, natan@natandueck.com.br. Bem fácil. E estamos aí, é o que eu sempre falo, não só soluções jurídicas avançadas para cultivo e para a indústria como um todo. Assim, a gente gosta de pensar coisa diferente e disruptiva. Total, se vê e se sente. Então é isso, meu querido, adorei o nosso papo. Brigadão por explicar aqui para todo mundo como é que funciona isso, por trazer, né, e fazer parte dessa linha de frente na conquista pela expansão do marco regulatório da cannabis no Brasil e também fora dele. Brigadão, Natan. Eu que agradeço, Anitta, o convite, também as palavras. É uma felicidade poder estar aqui com você e agradecer que acompanhou a gente aqui até o final também. É isso, gente. Até semana que vem. Beijinhos. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!